Fala, meu povo, tudo certo? Vamos falar um pouco hoje sobre como detectar aí um galgo recuperador, né, dentro de uma corrida. E eu separei essa corrida aqui porque ela ficou bem característica e ela ficou bem do jeitinho que eu gosto quando eu estou analisando, tá? Quando eu estou buscando aí um T3, eu tento sempre trabalhar dessa forma aqui que nem eu vou mostrar para vocês agora. E antes de esquecer, né, antes que eu esqueça, se inscreve no canal aqui para receber a notificação sempre dos vídeos aí, né? Então, olha só, a primeira coisa que eu quero tentar entender, assim, ó. Para haver um galgo recuperador, tem que haver galgos cansados. Essa é a primeira regra. Para haver galgos recuperadores, tem que haver galgos cansados. Não tem como ser diferente. Não adianta você querer que o seu galgo recupere muito se os outros galgos mantêm, né? Os galgos têm um tempo sem split, uma média sem split boa. E aí, o primeiro assunto é esse. Média sem split. Tá? Média sem split fica aqui embaixo, ó, nesse bloquinho aqui, ó. Fica neste bloquinho aqui, média sem split, tá? Não existe certo e errado, bom e ruim. Existem galgos spliteiros e galgos recuperadores. Este vídeo vai falar um pouco sobre galgos recuperadores, tá? Primeira coisa, para um galgo ser recuperador, ele tem que ter tempo de recuperador. Então, pós-marcação no split, depois que ele corre, marcação no split dele, puff, tá? Marcou 4. A partir dali até o final, qual que é o tempo que ele vai fazer? Tem que ser curto, tem que ser baixo. Senão, ele não vai ter uma recuperação. Ou seja, ele tem que, da marcação de split até o final, ele tem que ter uma baixa média sem split, um tempo baixo, para garantir que ele consiga recuperar, né? Segunda situação, tem que ter distância para ele recuperar. Não adianta tu querer que ele recupere numa 400 metros, uma 380, que ele não vai recuperar, entendeu? Tem que ter pista para ele recuperar. Então, esse é um outro ponto importante. E aí nós estamos falando de 450, 462, 480, 500 metros, beleza? 488, até 500 metros, eu acredito que seja tranquilo. Mais do que isso, ele é melhor ainda. Quer dizer que ele tem uma recuperação boa. O que acontece é que às vezes tem um pouco de dificuldade de achar galgos assim, em corridas longas, porque a quantidade de corridas é menor, e automaticamente eles acabam bagunçando bastante os galgos. Então tu vai ter galgo vindo de média para longa, ou de longa para média, então acaba confundindo um pouco. Tá? Essa faixa que eu falei, entre 462 e 500, é onde vocês mais podem encontrar galgos recuperadores. Primeira coisa que vocês têm que entender, então a média sem split tem que ser adequada, tem que ser boa. Galgo 5, ó. Eu separei essa aqui por querer, ó. Veja, os tempos deles não são ruins. Importante, não adianta querer que o galgo recupere se ele não tem tempos adequados, tá? E ele tem aqui, ó, por que eu setei ele? Eu setei ele porque aqui na média sem split eu tenho ele como sendo o líder na média sem split, certo? E no próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou falar sobre splitteiros, que vocês vão ver uma coisa interessante nessa corrida aqui, ó. Então, na média sem split desses 5, ele tem uma boa média sem split. Ou seja, depois da marcação do split, ele vai muito bem até o final. Vai muito bem até o final, né? E ele tem na recuperação em bands, ó. Veja que aqui na recuperação em bands, ele tem aqui uma boa recuperação. Ó, ele tem uma boa recuperação durante o percurso, né? Durante o percurso. E na linha final, na reta final, entre a última band e a linha de chegada, ele é o melhor. Ele tem um split final melhor, ele tem de 1.67, ou seja, ele recupera quase 2 posições na linha final. E a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho, assistindo a corrida junto, para vocês entenderem. Então esse é o segundo cenário, tá? Então, ó, primeiro, média sem split, tem que ter tempos bons, não pode ter tempos ruins, né? Tem uma recuperação em split final muito bom. E aqui tem o segredo, ó. Aqui tem o segredo. Não adianta querer que ele recupere se tem galgos medianos e que não cansem. Aqui é o cenário perfeito. Eu tenho 3 galgos que cansam, né? Um que recupera um pouquinho a coisa, que é o 2 aqui, recupera um pouquinho, mas no split final ele entrega. E vejam que interessante. Vejam que interessante que tem 3 cansados. Tem 3 cansados e é isso que vocês têm que procurar. 3 cansados para que na reta final ou durante o percurso eles vão entregando. Não é que eles estão errados, é que o estilo deles é um estilo mais splitar, né? Mas que na reta final eles comecem a entregar. Beleza? Até aqui tudo certo. Na explicação não é uma explicação difícil. O que eu falei até agora para nós não nos perdermos? Tem que ter tempos bons, tem que ter uma média sem split bom, pós-marcação de split, tem que ter, né, uma recuperação em split final bom e tem que ter pelo menos 3 cansados. Tem que ter galgos ali que entreguem posição durante a corrida, tá? Ou seja, galgos splitteiros. Eles são galgos splitteiros. Se eles entregam posição, eles são galgos splitteiros, né? O jogo sempre é... Vocês têm que pegar sempre contra galgos que sejam splitteiros, mas não sejam demais. Senão vocês não vão pegar ele na corrida, né? Então, mas aqui temos um cenário interessante desses 5 aqui. Vamos assistir a corrida para ver o que aconteceu. Ó, vamos ver. Ó, vamos lá. Ó.
split. Ó, split. 3 e 4. Como já apontavam aqui os nossos dados, né? Ó, o 3 e o 4 largaram muito bem. Largaram muito bem, que estavam ali na frente, beleza? Então, até aí, tudo certo. Não, nenhuma dúvida nós tínhamos que isso ia acontecer. Agora, ó, pós-marcação do split. Marcamos o split aqui, os dois chegando. Agora vamos ver qual é a recuperação dos demais. Vejam que a partir de agora, o 4 vai ter que começar a entregar a posição, porque o estilo dele é de spliteiro, e depois de entregar posições. Né? Então, ó, o galgo 5 começa a forçar a barra, para correr um pouco mais, começa a forçar a barra, porque o estilo dele é depois, né? O estilo dele é pós-largada. Vejam que durante a corrida ele não cansa, ele continua mantendo o ritmo dele. Ó, ele tenta forçar a ultrapassagem, e ele não consegue pegar o 3, porque o split do 3 era muito agressivo. Era muito agressivo. E vocês vão ver isso aonde? Olha aqui, ó. Era um 369. A diferença era muito agressiva, essa diferença do split dele. Então o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que ele é difícil de pegar. Então esse galgo aqui pegou T3, o 5 pegou um T3. Né? E o AVB tinha aberto um AVB 5V1. Notem que foi um AVB então, até interessante. Aqui a TK mostra que os AVBs que foram abertos nessa corrida, então dá para vocês fazerem um estudo também de AVB em cima das corridas. Né? Então ó, ele abriu um 5V1, os dois largaram juntos. E depois, durante a corrida, o 5 fez o papel dele, que é de manter o ritmo dele e buscar na reta final alguma coisa ali no final. No final, ali, o 6 não tinha grande recuperação para buscar, o 2 acabou ficando para trás, e aí o pod ficou então dentro ali do galgo 3, do galgo 4 e do galgo 5, né? Os dois spliteiros e o recuperador. Acabou batendo certinho ali, certo? Esse é um vídeo bem simples, mas assim, se você conseguir colocar em prática essas coisas que eu disse, tempos bons, não adianta ter tempos ruins, tá? Ser o último na média, ter um último, penúltimo tempo bosta, que não vai resolver, tá? Tem que ter uma média sem split adequada, ou seja, tem que ser o primeiro na média sem split sempre. Peguem sempre o primeiro que vai eliminar muito as chances de erro de vocês. Né? E ele tem que ter recuperação nas bends boa, ou seja, tem que largar mal e ir recuperando aos poucos. E, mais importante do que tudo isso, ele precisa correr contra outros galgos que cansem, ou seja, galgos que entreguem posição durante a corrida. Normalmente o estilo desses caras vão ser estilos spliteiros, tá? Normalmente eles vão ser spliteiros que vão acabar entregando a posição porque eles gastam todas as suas energias ali naquela largada. Isso é até aí tudo fácil, tá? Lembre-se sempre de observar as categorias, né, para ver se daqui a pouquinho vocês não têm alguma pegadinha ali, beleza? Acho que é um vídeo bem simples, bem rápido, bem prático, não passou aí de 7 minutos. Extrema importância, tá? Extrema importância. Para quem realmente quer aprender a analisar e parar de cair nas pegadinhas. Meu galgo está recuperado. Não. Meu galgo não recuperou. Tem que sempre cuidar dessa parte aqui, desses itens que eu falei. Se um deles não bater, vocês vão ver que vai dar red. O galgo não vai recuperar, o galgo não vai se esforçar o suficiente, vai chegar ali na reta final, não vai buscar porque não tem split final. Split final é importante naquela reta final. Vocês viram um vídeo ali que eu mostrei, tu viu que na reta final o 5 forçou a barra para ir para cima do 4 para tentar passar ele, pegar um backplaced. Então o split final ele tem essa importância. E no final o 4 não entregava, né? Então acabou acontecendo que ele sustentou ali na reta final. Se tivesse algum lugar para o 5 pegar a posição do 4, deveria ter acontecido durante a corrida. Certo? Fiquem todos com Deus. Até mais!